Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriel de Assis, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Observatório ADR. Hoje, a pedido de alguns inscritos, sei que demorei um pouco, mas tá aqui, tá a minha Bíblia Ave Maria. Essa aqui é a edição comemorativa, né, da editora, tá? Tem essa lombada aqui, esse lado, né, semelhante aos livros do século XIX, porque justamente ela foi feita, essa Bíblia aqui, para ser uma edição comemorativa de 60 anos. Então, a primeira versão de 60 anos atrás, de 1959, né, eles tentaram fazer uma recriação, né, de uma mesma, do mesmo modelo, né? Criaram meio que uma réplica da primeira edição de 69. Claro que para mim ficou muito melhor essa nova edição, porque essa capa tá bem diferente, ainda é um acabamento duro, mas sei lá, tá como se fosse um plástico. Quando você toca assim, ela não parece que é meio rígida, né? A primeira parece que era mais de um pano revestido, uma coisa desse tipo, né? Aqui tem índices laterais e tal. Então assim, ficou muito bem bolada essa Bíblia. Não é letra grande, tá? Como vocês podem ver, é uma Bíblia de letra pequena, mas é uma Bíblia assim que pelo conteúdo dela eu não me desfaço nunca, e ela tem uma história, gente, incrível essa Bíblia. Mas ó, já vai dando um like no vídeo antes de ver o review, já vai se inscrevendo no canal, tudo isso, né? Já vai aí compartilhando e comentando caso vocês tenham alguma dúvida sobre o material, caso vocês queiram dar alguma sugestão aqui, né? Que eu leia algum versículo, alguma coisa desse tipo nessa Bíblia. Fiquem à vontade aí. Então assim, pessoal, eu hoje vou ler primeiro para vocês verem, né? Aí uma introdução um pouco a respeito dela, né? Sobre como ela chegou até nós, né? O que incentivou a tradução dela antes do review. Falando um pouco sobre Israel, né? Tudo isso, a divisão das tribos do reino de Israel e Judá, tá vendo? Palestina no tempo de Jesus. Aí a gente tem aqui, ó, Império Romano no tempo de Jesus, Galiléia no tempo de Jesus, tudo isso, né, gente? Aí, finalmente, a gente vai para cá e tem um índice alfabético dos livros, tá bom? Bem colorido aqui esse papel cartolina, papel cartão, isso aqui. E aqui, como essa edição é comemorativa de 60 anos, ó, aqui tem uma breve história de como a Bíblia da Ave Maria, ela chegou até nós. Aí vocês puderem ver aqui, ó, diz assim que o apóstolo da palavra de Deus, Santo Antônio Maria Claret, por isso que essa Bíblia Ave Maria é chamada de Bíblia da Sociedade Clarentiana, tá? E diz assim que foi um extraordinário propagador e entusiasta da palavra de Deus. Desde sua juventude teve a Sagrada Escritura como principal alicerce de sua vida e fonte de sabedoria e santidade. À luz dela, realizou inúmeros trabalhos em prol do povo e foi perseguido por defender a justiça e a verdade. E com essa escrita, a sua escrita, né, sua pregação e seu zelo apostólico fortaleceu o seu ardor missionário e o seu empenho em transmitir o amor incomensurável do Senhor, né? Aí tem uma frase dele: o que mais me movia e estimulava era a leitura da Santa Bíblia, a qual sempre fui muito afeiçoado. Autobiografia, Santo Antônio Maria Claret, página 98, Doutora Ave Maria. Legal. Então aqui tem umas exemplos de Bíblia. Pronto, essa aqui é a Bíblia ilustrada, né, dele. Essa aqui é outra Bíblia ilustrada, só que média. A Bíblia mais comum de zíper, brochura e zíper feminino. Essa aqui é uma Bíblia pastoral catequética popular. Eu não sei a diferença dessa para essa, mas tudo bem. Acho que só a capa mesmo, não sei. Aqui essa capa aqui é a da Bíblia de Estudo, Ave Maria. Eu já tive essa Bíblia, tá? Só que eu dei de presente. Eu já tive. Muito boa, mas ainda prefiro essa daqui de devocional, vou dizer por quê. E tem aqui a Bíblia Jovem e a Bíblia da Turma da Mônica para crianças, né? Então, assim, é uma Bíblia muito boa, tá bom? Aí tem aqui a folha de rosto dela, a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, tradução dos originais de grego, hebraico, aramaico, mediante a versão dos monges beneditinos de Moretus, Bélgica. Tá vendo? Vamos lá. Não sei como é que lê esse número aqui, mas é 200ª, 13ª edição, sei lá se é isso, 200ª, não sei dizer. Eu sei que se fosse 100 era 100ª.
Enfim, aqui Leitura Ave Maria, aqui tá o e-mail, né, do site, o número de telefone e tudo mais. Ficha catalográfica, ó, aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Vou ampliar um pouco aqui. Tá vendo? Ó, a Leitura Ave Maria faz parte do grupo de editores clarentianos, Claret Publishing Group. Tá vendo? Grupo de editores clarentianos. Essa versão aqui ela foi traduzida em Bangalore, Barcelona, Buenos Aires, Chennai, Colombo, Dar es Salaam, Lagos, Macau, Madrid, Manila, Owerri, São Paulo, Varsóvia e Odessa, que são as cidades dos países que essa Bíblia aqui ela foi bem-vinda, tá bom? E tá aqui, ela foi traduzida lá em Mauritius, na Bélgica. Então, o que eu posso entender com isso, Adriel? Que ela foi traduzida do francês, tá? Essa Bíblia aqui. Então vamos lá. Aqui temos o prólogo, a tradução. É interessante isso aqui, quem puder pausar o vídeo e ler, tá? Justamente é uma carta aqui de Santo Antônio, doutor evangélico, na festa, né, dele, escrito por Frei João José Pereira de Castro, né, diretor do Centro Bíblico Católico de São Paulo, Brasil. Né? Essa carta aqui foi enviada no ano que ela foi publicada ao Papa Pio XII, tá vendo aqui? Em 1943, né? Encíclica Divino Affagante Spiritu. Divino Aflante, né? Espírito. Aí tá aqui o que ele escreveu, dizendo que tinha necessidade de se fazer uma versão oficial para as pessoas lerem. Então a Bíblia Ave Maria ela é reconhecida como a primeira Bíblia católica do Brasil. Ela é conhecida como a primeira Bíblia católica do Brasil, tá? Então vamos lá. Passando aqui um pouquinho, né? Como a gente já viu. Pronto. Aí tem aqui como ler a Bíblia Sagrada, né? A gente tem antes disso aqui as grandes datas da Bíblia, o sumário, tá vendo? Com o Antigo e Novo Testamento. Né? Isso aqui a gente já viu, colocou a tradução. Então assim, gente, é uma Bíblia muito boa, tá? Recomendo para vocês. Ela tem, isso aqui é bem resumidinho que ela tem. Ela não é uma Bíblia de estudo, mas às vezes ela se comporta como uma. Eu acho bem interessante, ó. Introdução geral, como ler citações bíblicas. Toda a Bíblia, na minha opinião, devia ter isso aqui. Ó, alguns exemplos, como você lê introdução geral, a história dos Hebreus, tá vendo? Ó, Bíblia em geral, falando sobre a história da Bíblia em geral, aqui um resumo, né? Introdução particular aos livros do Antigo Testamento, tem Pentateuco, né? Cada seção tem introdução, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Isso aqui são introduções da Bíblia de estudo Ave Maria, tá? Mas a devocional, que essa aqui tem também, ó. Deuteronômio, Histórico, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Neemias. Aqui eles colocam os 3 livros históricos de Tobias, Judite e Esther, né? 2 livros dos Macabeus, livros sapienciais, né? Sabedoria, Jeremias. Passando um pouquinho aqui, a gente tem, ó, o Novo Testamento, a introdução ao Novo Testamento, epístolas católicas, o Apocalipse, que eu passei um pouquinho, tá? Mas ela tem sobre cada livro. Introdução ao Novo Testamento, conclusão. Temos aqui então o Gênesis, a criação. O versículo 1 é bem básico, tá? O versículo 1 ele é bem básico em todas as Bíblias. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava com Deus em forma vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tranquilo, esse pairava aqui é bem interessante, né? Não é voava ou sobrevoava, né? Se tivesse alentava seria legal, mas pairar também não está errado não. Essa Bíblia tem uma boa tradução. Ela só erra um pouco quando você, por exemplo, vai ver lá em Gênesis, por exemplo. No capítulo... Aqui em Gênesis, por exemplo, ó, capítulo 37, o versículo 36 diz assim: os midianitas venderam-no a Potifar, no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Essa Bíblia que ela ainda vai traduzir eunuco do faraó literalmente, tá? E ela não é um texto formal nem crítico literário, ela simplesmente ela opta para o texto crítico de equivalência dinâmica, tá bom? Ela usa vários manuscritos em vários livros. Alguns dizem que a tradução de Maria é meio defeituosa por conta disso, mas eu não acho que isso tira a simplicidade da tradução, tá bom? Eu acho que se ela recorre a textos críticos para poder ter uma tradução feliz, eu acho que os tradutores eles pensaram na melhor possibilidade de traduzir um texto crítico,
Então tá aqui, ó. Os midianitas venderam a Potifar o eunuco do faraó. Não é o eunuco, é oficial do faraó e chefe da guarda. Não tem como o eunuco ser isso aqui. Mas eles ainda vão traduzir assim. E, pasmem, a primeira Bíblia RC, até hoje as RC, revista e corrigida, vão colocar o eunuco também, todas as vezes que se fala de Potifar. Só que aqui, ó, se você ver o capítulo 39, verso 1, ó, José foi conduzido ao Egito a Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda. Comprou os ismaelitas que o levaram. Vocês estão vendo aqui que já está oficial. Então aqui eles corrigiram. Já a RC, Revista Corrigida Almeida, não vai corrigir isso aqui. Então é uma coisa interessante dessa Bíblia. Vamos mencionar para vocês, né? Então vamos lá, né? A gente, se eu puder passar um pouquinho para vocês lá no Novo Testamento, eu queria ler João 1, do 32 a 34 para vocês, quando eu ter ali. Passando aqui um pouquinho, ó, Hebreus, né? Vou passar demais. Voltando aqui, ó, Romanos, Atos, João. Até João 1, 32. Eu gosto muito, gente, porque essa Bíblia aqui é tão organizada que ela tem isso daqui, ó. Se vocês puderem ver, ela tem isso daqui. Sempre quando ela começa algum livro, algum tema, ela diz quais são as seções que abordam a Bíblia, então você não se perde. Então, isso aqui, ó, a primeira seção é o prólogo, que vai do versículo 1, do 1 até o versículo 18, tá bom? Aí tem segunda seção, Jesus manifesta sua missão de divindade, do capítulo 1 até o 12:50, tá vendo? Do 19 até o 12:50. Gente, isso aqui é único nessa Bíblia, eu acho isso muito bom, não sei quais Bíblias ainda tem isso aqui. Aí você vê, né, 32 e 34. Diz assim, que João havia declarado, viu o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito. Eu vi e dou testemunho de que ele é Filho de Deus. Por que eu quis botar isso aqui? Porque isso aqui, gente, faz referência direta a o Gênesis 1, do verso 1 ao 2. Até a forma que ele fala aqui, o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele, assim como pairou sobre as águas. No original, se você for buscar, tá pairou também aqui, que o Espírito Santo pairou sobre Cristo como uma pomba, em forma de pomba, tá? Então eu queria mostrar para vocês que o texto aqui está bem feliz, algumas bíblias estão bem diferentes, mas essa daqui não. Não tem nenhuma nota de rodapé, como vocês podem ver aqui. Por enquanto essa Bíblia tem umas notas de rodapé bem interessantes, mas aqui eu não tenho nenhuma nota de rodapé relativo a isso aqui. Pronto, vindo aqui para Gênesis 16, tá? Gênesis 16, no versículo 7, eu tenho uma coisa bem interessante, ó. Diz assim, o anjo do Senhor encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur, ó, disse-lhe Agar, escrava, onde vens, tal. Aquela história toda. Aqui o anjo aparece a Agar e diz para ela voltar para Abraão. Na nota de rodapé desse versículo 7, diz assim, ó, o anjo do Senhor, ó, nos mais antigos textos bíblicos, o anjo do Senhor designa o Senhor mesmo em suas manifestações ao homem e trato com ele. Ou seja, ele está falando aqui que é o próprio Deus, ó, como um anjo. Madre, mas Deus não é anjo. Eu sei que Deus não é anjo. Só que no Antigo Testamento ele era interpretado como se fosse um anjo porque Cristo ainda não veio. Então, como Cristo ainda não veio, quando Cristo aparece no Antigo Testamento, ele é interpretado como um anjo do Senhor, um anjo enviado com as características diferentes. Então, ele tinha uma característica que fez com que Agar ela entendesse que ele era o próprio Deus. Alguma coisa que, durante o texto, vocês vão ver que alguma coisa que ele tinha, Agar entendeu isso. Ele era o próprio Deus, ela vai ter um temor sobre ele, incrível. Abraão também. E essa nota aqui, gente, é de estudo, tá? Essa nota aqui eu não vejo uma nota como essa nem em várias bíblias que eu leio, tá bom? Então, ela é uma verdadeira Bíblia, uma ferramenta, tá? Para quem se você é católico, até se não for mesmo, quiser uma tradução simples da Bíblia católica, a Ave Maria para mim é melhor. E ela tem umas peculiaridades que eu já vou mencionar para vocês ainda nesse vídeo, então acompanha aí. Nosso próximo texto
vai ser ainda livro de Gênesis, né? O capítulo 18, verso 10. Capítulo 18, verso 10. Pronto. Aqui fala dos 3 anjos. Deixa eu ampliar para vocês conseguirem ver. Aqui, versículo 10. E ele disse-lhe: voltarei à tua casa dentro de um ano, e a esta época. E Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás da entrada da tenda. Aí tem um ponto aqui, ó. Tá vendo? Uma interrogação, ó, que me leva para a nota de rodapé. E ele disse-lhe: este pronome introduz repentinamente o Senhor, do qual os 3 anjos são uma manifestação. Ou seja, os 3 anjos são uma manifestação do próprio Deus. Só que eu acredito que são só 2, porque 2 vão a Sodoma e um conversa com Abraão. E esse ele se refere como se fosse o próprio Deus. Então, um era Cristo e esses outros anjos são 2 anjos, tá? Na Bíblia vai trazer como 3 anjos, mas um é Jesus, um é Yeshua, os outros são 2 anjos diferenciados. E aqui diz que esse texto ele é citado lá em Romanos 9:9. Indo para Romanos 9:9, no Novo Testamento, a gente tem uma coisa interessante, gente, que essa Bíblia tem lá no Novo Testamento. Não sei no Antigo, eu não me lembro agora, deve ter no Antigo também. Mas no Novo Testamento, a gente tem isso daqui, ó. Preste bem atenção. Porque isso aqui é um diferencial muito grande. Vocês podem achar que não, mas na minha humilde opinião é. Aqui, ó, Romanos. Estou aqui já na carta aos Romanos. Tá vendo? 9:9. Tá aqui, ó. Versículo 9, para vocês lerem. Diz assim, ó. Verso 9, ó. Realmente, a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Ó, Gênesis 18:10. Essa Bíblia que ela vai colocar os textos que ela referencia em itálico e ainda vai mencionar o versículo no meio do texto. Veja que coisa legal. Veja como essa Bíblia ela gosta, né, de trabalhar de forma correta. Aqui também, ó, Gênesis 21:12. Ó, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão, mas 2 pontos, é em Isaac que terás uma descendência, que terá teu nome, ó. Tudo em itálico. Isso aqui é uma citação de Gênesis, em itálico. Não se espanta se estiver um pouco diferente do Antigo Testamento, porque, óbvio, esse texto aqui foi tirado da Septuaginta, tá? Com a tradução do grego das escrituras do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Então, pode estar um pouco diferente do texto hebraico lá no Gênesis verdadeiro dessa Bíblia aqui. Então, assim, né, sabe, pessoal, essa Bíblia tem muita coisa para acrescentar para a gente, tá bom? Muita coisa mesmo. Agora, indo, né, visitando, né, os textos deuterocanônicos, eu vou dar uma passadinha no livro da sabedoria, que está antes de Eclesiástico. Pronto, o livro da sabedoria já veio já no capítulo, ó, coisa legal. Capítulo 2, o versículo 24, mais a sua nota de rodapé. Para mim é um dos versículos meus favoritos de todos os livros deuterocanônicos da Bíblia Católica, tá? Ou melhor, de Bíblias de produtoras católicas. Diz assim, ó, aqui, ó. O versículo 24 do livro da sabedoria fala da seguinte forma: é por inveja do demônio, algumas versões vai estar do diabo, como a de Jerusalém, tá? Mas enfim, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão, ou seja, provam da morte, né? Aqui tem um asterisco, no asterisco a gente tem aqui uma nota 2,24. Olha o tamanho da nota, gente, vamos ler. Demônio, o texto grego usa a palavra diabo, diabolos, que significa caluniador, acusador, e que corresponde exatamente à palavra hebraica Satã. A morte entrou no mundo em consequência da tentação e queda no paraíso terrestre, Gênesis 3. Em conformidade com o plano de Deus, o homem estava destinado a ser incorruptível. O apóstolo São Paulo, na sua comparação, estabelece entre Adão e Cristo, Romanos 5, 12 a 19, e diz também que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, está bem explicativo aqui nessa nota, ligando ao Novo Testamento, tudo certinho. Como vocês podem mesmo, assim... Estou aqui no livro de Judite, tá? Para vocês darem uma olhada. Opa, Judite. É um livro bem pequeno dos deuterocanônicos, textualmente falando. Já terminei em um dia, mais ou menos, quando eu li nessa Bíblia. Aí o livro de Judite, no capítulo 16, né,
dos versos 19 e 27, a gente tem uma nota que diz assim, ó, tá vendo o verso 19 de Judite, aqui, deixa eu comentar aqui para vocês, diz assim: Judite ofereceu todas as armas de Holofernes recebidas do povo e o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de Holofernes, para que servisse de anátema, de esquecimento. Aí diz aqui, o anátema, de esquecimento, objeto consagrado definitivamente a Deus, destinado a impedir que sejam esquecidos os benefícios de Deus, ou segundo outros, a fazer esquecer os males passados, né? Foi como um símbolo de vitória, bem interessante essa nota aqui, nunca tinha visto essa visão, porque você não entende, né? Porque ela pega uma cortina e algumas coisas, né? Algumas armas do exército assírio e dá para o templo de Israel, porque eram coisas profanadas, né? Então aqui diz o motivo. Aí aqui verso 27, que é o último versículo, diz assim, que o aniversário de sua vitória foi posto pelos hebreus ao número dos dias santos e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Está aqui o aniversário, esta festa desconhecida na história judaica, porque esse texto ele é totalmente, gente, simbólico. Tá? O texto de Judite, ele não é um texto verídico, não conta uma história verídica, ele conta uma história que criticava um certo período da história de Israel, mas ele foi um pseudo-epígrafo, tá? Ele é uma pseudo-história que tenta contar uma narrativa de guerra em que uma mulher é a protagonista, tá? Indo aqui para o livro de Tobias, a gente tem uma coisa interessante. Eu queria mostrar para vocês. O livro de Tobias, gente, assim que você entra nele, ele já tem uma nota interessante. A nota dele diz assim, ó, tá vendo? Tobias, aí verso 1, capítulo 1, verso 1. O texto do livro de Tobias foi transmitido até nós por 3 grupos de cópias, que contêm entre si várias diferenças. Segundo a Vulgata, numerosas traduções modernas confundiram o nome do pai, Tobit, com o do filho Tobias. Restabelecemos a distinção, embora conservemos ainda o título tradicional, Tobias, que em rigor deveria ser Tobit. Ou seja, eles usam aqui a Vulgata latina para traduzir o texto de Tobias, porque para eles é o texto mais antigo, traduzido por São Jerônimo, e de algum aramaico antigo aí que se perdeu. Mas vamos lá, né? A maioria das Bíblias elas traduzem esse texto aqui com o texto sinaítico, a Jerusalém, peregrino, né? A Peregrino até vai comparar aquela versão com essa daqui, muitas vezes, mas pronto. Para quem quer essa Bíblia aqui, saiba que o livro de Tobias ele tem mais um manuscrito diferente. É a única Bíblia católica em que tem a Vulgata Latina no texto de Tobias. É a única. É essa daqui, Ave Maria. Tá bom? Aí você tem aqui, ó, Tobit fica cego, né? Capítulo 3 de Sara e tal. Aí aqui tem algumas coisas interessantes. Só que quando você vem aqui para o capítulo 4, verso 20, ó, se você ver o verso 20 aqui, diz assim, ó: bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Aqui tem um asterisco aqui em cima. E na nota de rodapé eu tenho um esclarecimento maior. Veja, o esclarecimento diz assim, ó: o texto grego, ó, o sinaítico, acrescenta: porque não há homem que seja perspicaz, é só Deus a quem ele dá boa decisão, e o Senhor exalta quem ele quer, humilha também até os infernos quem ele quer. Logo, meu filho, embora, lembra-te desses conselhos, que eles não se apaguem do teu coração. Então isso aqui está no texto de Tobias, relativo ao capítulo 4, versículo 20, que aqui está faltando. Aqui está dizendo que, ó, que teus planos sejam sempre de acordo com a tua vontade, meu filho. Mas aqui não está essa adição aqui, tá bom? Dando uma olhadinha aqui no livro de Esther, a gente tem, ó, de início, quando a gente entra no livro, antes de ler o capítulo 1, a gente tem isso aqui, ó, o texto grego contém Esther 11:2 até o 12:6 aqui neste início, como prólogo do livro. Ou seja, ele vai ter o texto hebraico das Bíblias protestantes, tá? O livro de Esther vai ser o texto hebraico todinho. E no final dele, só no final, lá no capítulo 10, a gente vai ter uma diferença que essa Bíblia que ela traz pra gente. Ela vai ter capítulos a mais que são complementos do meio do texto, tá bom? Aqui, por exemplo, como eu já falei, e aqui também, deixa eu ver se aparece, pronto. Ó, aqui tem um texto hebraico e aqui tem o acréscimo do grego nesse espaço aqui. Só que ele diz o seguinte, ó: o texto desse edito
se lê no capítulo 16 do 1 ao 24, para você ir lá para o último capítulo de Esther. Então Esther aqui tem 16 capítulos, justamente para ajudar as pessoas a saberem onde estão os acréscimos de Esther, sem ferir o texto hebraico. Eu achei interessante isso aqui. A maioria das Bíblias elas colocam no meio do texto, né? Ou criam um livro de Esther grego, um livro de Esther hebraico, como é o caso da Bíblia Teb. Ó, elogia Mardoqueu, quando termina aqui o versículo 3, que é só isso aqui que tem no texto hebraico, a gente tem um complemento de Esther e tem a nota de São Jerônimo. Uma nota oficial de São Jerônimo, tá? Falando a respeito disso aqui, tá bom? Aí quando você vem para cá, ó, tem a anotação referente à tradução grega, capítulo 11, nota São Jerônimo de novo, sobre Esther, tá vendo? O sonho de Mardoqueu. Aí você tem capítulo 12, denúncia e conspiração, outra nota de São Jerônimo aqui, ó. Tá vendo, gente? Outra nota de São Jerônimo aqui. Aí você vem aqui também, ó, outra nota de São Jerônimo, também isso achei na edição Vulgata, né, e traduziu no texto da Vulgata, que veio do texto grego, tá? E a gente já começa o livro dos Macabeus. Só que aqui em Esther, não sei qual é a página, tem uma nota que fala isso aqui sobre São Jerônimo, uma coisa interessante. Acredito que esteja bem aqui nesse canto aqui, ó. Pronto. Achei, pronto. Ó, esta é a primeira das notas de São Jerônimo, relativas às passagens do livro de Esther, que falta no texto hebraico. O leitor encontrará várias nesses capítulos finais. A edição Vulgata de que fala São Jerônimo é a antiga versão itálica, usual naquele tempo. Tá vendo? Actas aqui, ó. Essa anotação foi acrescentada pelos judeus alexandrinos, status de Ptolomeu, né, de um sonho. Esse sonho foi referido no primeiro dos fragmentos dos quais São Jerônimo só encontrou no texto grego. Então, ela vai ter umas notas interessantes que vai guiar o leitor, tá bom? Você não fica desamparado quando você chega aqui, não. Tá certo? Então, pronto, pessoal. É esse o review que a gente fez até agora dos livros do Antigo Testamento. Claro que a gente só deu uma passadinha nos textos deuterocanônicos, né? Mas se a gente for lá por exemplo, né? Em Daniel vai ter os dois capítulos, né? A mais, né? De Daniel, que são a história de Suzana e Bel Dragão. Só que aqui se a gente for no Salmo 6:6, a gente vai ter uma nota interessante, só que eu não vou ler agora, porque a gente já avançou muito aqui, né? Nesse review, nessa tradução. Então aqui, eu vou para Provérbios, tá, gente? Provérbios capítulo 30, tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. Provérbios 30, e tanto 30 como 31, no verso 1, vai dizer assim, ó. Palavras de Agur, filho de Jaces de Massá. Beleza. Verso 31, verso 1, ó. Palavras de Lemuel, rei de Massa, que foram ensinadas por sua mãe. Gente, muitas Bíblias não tem isso aqui, tá? Rei de Massa. E essa Bíblia Ave Maria, as Bíblias católicas, geralmente, todas elas colocam rei de Massa. Não sei que cisma algumas Bíblias protestantes tem não mencionar isso aqui. Mas é interessante, porque se você ler na ACF, você lê Lemuel, tá? Quem é esse Lemuel? Aqui diz rei de Massa. Nas ACFs, nas Almeidas da Vida, muitas faltam isso aqui. Então, interessante, né? Vamos lá. Passando aqui mais um pouquinho, a gente não vai ler muita coisa, né? Ó, livro de sabedoria, a gente já falou, Eclesiástico, de Ben Sirac. Esse Eclesiástico aqui é um texto também da Vulgata, não o texto grego sinaítico. Ela vai usar a Vulgata latina para traduzir Eclesiástico. Tem como você baixar também tranquilamente essa Bíblia, tá, gente? Pronto, aqui, ó, Isaías 7,14. Ó, Isaías 7,14 tem uma nota aqui também interessante, ó. Vou aumentar aqui, pronto. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Deus conosco. Ó, nota, a virgem nos textos gregos e latinos traduzem assim a palavra hebraica, que designa uma moça de fato. A Bíblia não aplica jamais esse termo a uma mulher casada. Deus conosco literalmente significa Emmanuel. Pô, que coisa interessante, né? Então essa Bíblia vai na risca, sabe, na mosca, tocar de certos assuntos que o texto trata. Claro que não são todos os textos que tem nota de rodapé, mas os que tem, eu particularmente gosto. Claro que eu já vi alguns erros, tá, em algumas notas de rodapé dessa Bíblia, mas não são todas, não. Não são todas.
Vamos lá, né? A gente tem aqui agora Lamentações, que eu queria dar uma passadinha para mostrar para vocês, né? Eu queria dar uma olhadinha para mostrar para vocês aqui Lamentações. Jeremias, ó. É engraçado essa Bíblia porque ela vai ser uma coluna só toda prosada, né? O texto e aqui o texto, uma como outra convidativa. Eu não sei se a fonte que usaram, eu gosto muito de ler nessa Bíblia, tá, gente? A folha é bem amarelinha, eu acho bem confortável essa Bíblia de ler. Se você achou a mesma coisa, comenta aí. Pronto. Lamentações. Quando eu chego em Lamentações, sei lá, eu acho tão gostoso de ler porque você vê aqui, ó, os textinhos todos cortadinhos, né, em acróstico, com as letras, né, hebraicas, né, os nomes das letras hebraicas. Gente, isso aqui eu acho, sei lá, olha só como ele é, o livro de Lamentações. Eu sei lá, eu acho tão gostoso ler esse livro. Eu acho ele bem bonito, assim, a forma que colocaram assim, a estrutura dele nessa Bíblia aqui. Eu acho bem legal mesmo. Eu li na Ave Maria de Estudo, mas nessa daqui eu ainda não li as notas de rodapé. Por isso que eu não vou ler nenhuma nota de rodapé aqui. Pronto, temos Baruque, o livro de Baruque, deuterocanônico também, o último dos deuterocanônicos. E temos aqui no final uma nota, né, falando sobre Baruque 3:38, meu versículo favorito. 3:38, nota aqui, que diz respectivamente assim, ó. Foi então que ela apareceu sobre a terra, onde permanece entre os homens. Está falando da sabedoria de Jacó. Aí ele fala aqui, ó, ela apareceu, no texto latino lemos, ele apareceu. Isto induziu vários padres da igreja subentender Deus como sujeito da frase. Não obstante, a aparição da sabedoria sobre a terra pode conter uma relação com a vinda futura do Messias, que é o cumprimento perfeito da lei. Top. Essa Bíblia aqui, gente, já me ajudou bastante a entender os deuterocanônicos de forma mais inclusiva na história bíblica. Ok, Daniel. Estava estudando sobre isso. Ó. Gente, vai ter muita nota, Daniel, tá? Muitas notas mesmo. Essas notas elas vão atualizar você acerca do cumprimento das profecias dele lá em Macabeus, no período histórico dos gregos. Bem interessante mesmo. Beleza, destino do povo judeu, né? História de Susana, Bel, Dragão e tudo mais. Passando aqui, ó, Mateus, tá? O livro de Apocalipse. Eu queria ler o texto de Apocalipse 6:8 para vocês. Ó, tá aqui, ó, Coríntios, né? Atos, pra gente passar um pouquinho, tem algumas coisas ainda para falar dessa Bíblia. Apocalipse 8:16. Diz assim. É 8:16? É 6:8, perdão. Apocalipse 6:8 diz assim, ó. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Beleza, só vou ler até aqui. Diz assim a nota de rodapé de 6:8. Esverdeado, sobre o cavalo esverdeado, cor de decomposição, ó. Cavalga a morte com doenças contagiosas agrupadas sobre a morte de peste. Então aqui ele vai dizer que a cor da decomposição é a cor esverdeada. E a maioria das Bíblias, gente, vai traduzir assim também, tá? Só que as Bíblias geralmente almeidas ou protestantes vão colocar amarelo. Não tem diferença nenhuma. Se você for para o texto grego, você vai ver isso também, tá bom? Essa diferença, se é esverdeado, se é amarelo. Fica nessa, porque é a cor de morto, né? A cor de alguém em decomposição. Então assim, o que eu queria mostrar para vocês é que depois que essa Bíblia acaba, a gente tem aqui um índice doutrinal, né, alguns índices de algumas notas, de alguns temas, tá vendo? Castidade, defuntos, divórcio, Eucaristia, Espírito Santo, enfim. E a gente tem, ó, quando acaba aqui, a gente tem o calendário hebraico, tá bom? O calendário aqui é hebraico, tá? Aqui ó, as estações do ano, tá do lado. Enfim, a gente tem moedas e medidas e moedas, tá vendo? Distâncias, ó. Essa Bíblia aqui ela é bem interessante, gente. Tudo católico acho que deveria ter essa Bíblia aqui. Genealogia bíblica, ó. Gente, isso aqui é muito massa. Eu acho bem top isso aqui. Ó, aqui ó, a gente tem, ó, a Bíblia em nossas igrejas, a celebração oficial da Palavra de Deus, ou seja, aqui é a liturgia, ó. Tá vendo? Isso aqui ele acompanha a liturgia até o ano 2030.
Aqui tem a leitura da Bíblia, o ciclo dominical, né? As festas de Ascensão, Pentecostal, Quaresma, tá vendo? Até 2030. Então, você comprar, depois eles vão atualizar, acredito, isso aqui. Mas tá, até agora tá alinhada. Ó, acompanhando a vida espiritual da igreja com a Bíblia na mão. Aqui tem as leituras litúrgicas, né? O tempo do advento, tem um monte de coisa, gente, aqui. Isso aqui são coisas mais para quem é católico. Tá vendo? Quando a gente chega aqui, ó, orações eucarísticas. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem dessa Bíblia, né? Tá aqui, esse foi o nosso review. Não deixem de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu.